O seu relacionamento definitivamente está destruindo o seu emagrecimento. Olá, meu nome é Misleide Thomas, eu sou neuroterapeuta de emagrecimento. Eu quero ter uma conversa muito séria com você sobre algo que tem afetado demais. 90% das mulheres que eu tenho trabalhado com elas têm passado por problemas nos seus relacionamentos e isso tem interferido diretamente no seu emagrecimento. E isso é real. E com certeza se você está aqui nesse vídeo é porque isso também está acontecendo com você. E você veio por causa da chamada do vídeo e por causa do thumbnail da imagem desse vídeo. Quero dizer para você que tem jeito de resolver isso. Mas primeiro vamos analisar do que exatamente eu estou falando. O seu relacionamento está destruindo o seu emagrecimento. É muito simples de explicar para você, mas desde já eu quero te pedir para que você curta, comenta nesse vídeo, para que você me siga e para que você compartilhe esse vídeo com alguém que também esteja passando pela mesma coisa e não sabe o que fazer. Já fez o que eu te pedi? Então bora lá, porque agora eu vou falar com você sobre o que realmente está por detrás de um emagrecimento que sempre falha quando você tem problemas no seu relacionamento. Sabe o que acontece? Muitas vezes as mulheres não sabem que os seus relacionamentos estão sendo baseados na história de vida em que ela viveu. Só que isso a gente não reconhece, a gente não consegue perceber. Porque o nosso cérebro, ele trabalha no automático. E no automático, ele faz o quê? Ele faz com que você tenha atitudes sem perceber. Mas hoje eu quero te chamar, através da neurociência, a consciência. O que é a consciência? É quando você desperta, é quando você acorda, quando você entende e percebe que o que você está fazendo é um reflexo de algo que você viveu no passado. Parece clichê, muita gente fala sobre isso, mas eu posso dizer para você, como alguém que estudou neurociência, que o seu cérebro funciona exatamente dessa forma. Durante toda a sua infância, sem você saber, o seu cérebro ele absorveu tudo em sua volta. O cérebro é como um computador. Ele está ali para trabalhar, ele está ali para obedecer ordens e comandos seus. Quando você se anula, ou quando você está num momento da vida em que não tem como dominar todas essas coisas, porque você não tem consciência para dominar o seu cérebro na sua totalidade. Você tem que ter consciência do que você está fazendo. Quando você é criança, você ainda não tem. Você aprende o que seus pais ensinam, você aprende com amigos, vizinhos, primos, colegas de escola, companheiros de igreja e de todo o seu relacionamento. Você vai crescendo, é na faculdade, é no trabalho, quando você fica de maior, você acaba sendo envolvido pelo meio e acaba absorvendo um pouquinho ou muito de tudo que você vive. No caso aqui que nós estamos falando de relacionamento, a mulher, ela vai absorver do relacionamento da sua mãe com o seu pai. Quando não tem a presença do pai, seja por qual motivo for, porque ele quis ir, porque os pais se separaram, porque você foi pra longe, não teve como ter amizade com seu pai, porque o seu pai era terrível, porque não tinha como ter como conviver com seu pai, ou porque o seu pai não te quis. Gente, pode ser uma infinidade de situações que, infelizmente, no tempo presente é que nós estamos vivendo, porque estamos vivendo a síndrome de Adão. Infelizmente, os homens estão se anulando. Eles estão deixando de ser homens para viver. Eu não sei o que acontece, eu acho que os homens ultimamente andam passando por uma juventude tardia, que quando eles percebem que são pais, eles acham que eles têm muita coisa para viver e não dá para ser pai agora. Como se a gente pudesse falar assim, dá uma pausa aí nessa sua gestação ou nessa criança, faz ela ficar parada aí e esperar eu amadurecer, eu me tornar alguém, se é que se torne, porque tem muitos que, mesmo velhos, mesmo com 50, 60, 70, permanecem com a mesma mentalidade de antes. Porque não quiseram crescer, não trouxeram para si consciência das suas atitudes. E tá tudo bem. Cada um vai colher o fruto das suas escolhas. Pode ter certeza disso, gente. Ninguém sai dessa terra sem colher o fruto das suas escolhas. É o tal do não tem como plantar banana e colher laranja. Não tem como plantar cereja e colher
maçã? Então, a gente precisa entender que a primeira coisa que você precisa trazer à sua consciência é como foi a sua infância. Porque você está permitindo que o seu relacionamento destrua o seu emagrecimento. Na maioria das vezes, a mulher ela age dessa forma. Vamos ver se é com você. Se for, você coloca aqui nos comentários. Você, quando está sozinha, quando termina um relacionamento, você se encontra depois de um grande sofrimento, porque a gente entra lá no fundo, é como se você morresse, é um luto, tá? Você morre, você é enterrada viva, e depois você ressurge. E aí você emagrece, aí você fica linda, você fica livre, você fica maravilhosa, até encontrar um outro homem, que vai acabar com a sua estrutura emocional, que vai acabar com o seu psicológico, te levando pra onde? Te levando a engordar tudo de novo, te levando pra comida. É um ciclo de uma mulher que infelizmente teve a ausência do pai, ou até mesmo ele estava presente só de corpo. Ele não era uma pessoa presente como pai. Toda menina precisa da presença do pai. Ela vai ter o pai como aquele que vai chamá-la de princesa, aquele que vai ser o primeiro príncipe de uma filha, é o seu pai. E ela vai se espelhar naquele homem. Quando você tem essa falta, ou quando o espelho é um espelho torto, é um espelho defeituoso, você não conhece outra coisa. É o tal do jargão que a gente costuma dizer que cada um dá aquilo que tem. Então você não pode cobrar que o outro te dê algo que ele não tem. Se ele não pode te dar, não cobre. Ele não tem como te dar. Não é um problema seu. É um problema dele. Entendeu? E você não tem poder para mudar ninguém. E aí você tem a ausência de um pai. E aí você não tem como se espelhar em alguém. Não tendo como se espelhar em alguém, você vai começar a procurar homens. Isso inconscientemente. Não é algo que você faça com consciência. Eu tô escolhendo assim porque eu quero. Não. É inconsciente, porque o seu cérebro é como um computador. Ele precisa de programas para trabalhar. E quando você está na inconsciência, você não veio à consciência, não sabe de tudo isso, e não toma o domínio do seu cérebro, do seu corpo, o seu cérebro precisa continuar funcionando. E o que ele faz? Ele vai para o modo automático, e ele vai para as suas repetições. Ele começa a observar os padrões que você viveu. O cérebro não sabe o que é mentira, o que é verdade, ele não sabe aquilo que é bom ou ruim, ele só segue padrões. E ele vai ver que os padrões que você tem de homem na sua vida foi seu pai. Um inconsequente, um bêbado, alguém que traiu a sua mãe, um cara que foi embora com outra mulher, um homem muito ruim, que te bateu, um homem que judiou da família, um homem espancador, ou um homem que estava ali só de corpo presente, mas não estava realmente de coração, de mente, não foi alguém que acrescentou na sua vida. Isso vai ficar gravado no seu cérebro. E em tempo oportuno, quando chega aquele momento em que você tem que escolher alguém para seguir a vida com essa pessoa, qual é o padrão que o seu cérebro vai utilizar? Qual é o filtro que ele vai utilizar para escolher alguém? É o filtro que ficou gravado na sua memória, que ficou gravado no seu inconsciente, que é aquele filtro daquele homem ao qual destruiu sua vida. Ou não esteve presente quando deveria estar. E você vai começar a escolher homens parecidos ou homens completamente perdidos na vida e você vai se destruir. E é algo que você não tem consciência, você faz sem saber o que está fazendo. Porque o seu cérebro vai sempre te guiar para pessoas erradas. Ele vai sempre te levar ao encontro de pessoas erradas. Porque o seu padrão é muito baixo. Você não tem um padrão específico. Mas isso pode ser mudado. Mas antes de eu mostrar para vocês como isso pode ser mudado, nós vamos mais a fundo nesse assunto. Porque a gente precisa destrinchar algumas coisas aqui para você entender por que você está passando pelo que você está passando. Por que o seu relacionamento, seja casamento, noivado, namoro, sempre acaba na comida e você sempre acaba engordando tudo de novo. Porque você não trouxe a sua consciência, não tem noção do que está acontecendo dentro de você. E eu volto lá na parte em que eu disse que você, agora, daquele jeito, com um padrão
pré-estabelecido dentro do seu cérebro, que é o que ele vai usar, que é o que ele conhece. O cérebro vai sempre pender para aquilo que ele conhece. O desconhecido assusta o seu cérebro. Então ele vai sempre te levar para aquilo que é conhecido, mesmo que aquilo te faça muito mal. Então ele vai te levar para quê? Para um padrão parecido de homens que passaram pela sua vida. E se os homens que anteriormente passaram pela sua vida foram homens destrutivos, com certeza o seu cérebro vai te guiar para homens assim. E aí o que acontece? Você se casa com esses homens, você namora esses homens, eles destroem a sua vida, destrói o seu psicológico, destrói tudo de bom que existe em você. Mas lá no início eles não eram assim. Lá no início eles aparentavam realmente ser alguém bom, ser alguém diferente, ser alguém legal. Mas quando os anos se passaram, você percebeu que eles eram ou iguais ao seu pai ou piores. Porque eles são extremamente destrutivos. E aí você corre para a comida. Porque o que acontece? O seu cérebro precisa de dopamina. Quando ele vê que você está sofrendo muito, que você está indo para o fundo do poço, dentro do seu cérebro apita um aviso de socorro. É como um incêndio num hospital. Começa um incêndio, de repente começa aquele barulho apitando para todos os lados, aquele alarme gritando desesperadamente que tem algo de errado acontecendo. E todo mundo começa a correr para descobrir o que está acontecendo, para tentar resolver a situação. É o que acontece dentro do seu cérebro. Quando você sofre muito, quando você sente muita dor. Uma dor de alma, uma dor dilacerante. Ele vai tentar de todas as formas. Ele vai entrar em pânico e ele vai tentar te levar para alguma coisa que tenha dopamina para mudar aquele quadro e te trazer alegria. O que ele quer é te tirar daquele quadro de desespero, de tristeza, de profunda dor, porque aquilo está afetando todos os órgãos do seu corpo, porque os seus sentimentos te causam doenças no seu corpo, mais conhecido como doenças psicossomáticas. E o que acontece quando essas doenças psicossomáticas começam a dominar o seu corpo? O seu cérebro vai tentar incessantemente trabalhar para poder mudar isso e te salvar. Só que na mente dele te salvar é te levar para algo que você goste muito e que seja muito rápido. Algo palatável, algo saboroso, algo que te traga dopamina muito rápido. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de sair dos vícios, como cigarro, bebida, drogas, porque é exatamente isso que o cérebro quer, dopamina rápida. E tudo isso que eu acabei de falar vai te trazer dopamina rápida, como a comida palatável. Aquela comida que é horrível pro seu organismo. Aquela comida que tem gordura saturada, aquela comida que vai destruir tudo de bom que existe dentro do seu organismo. Mas é para isso que o seu cérebro vai te levar. O que ele vai fazer quando o desespero começar a tocar dentro do cérebro e ele começar a ver, ela tá mal, gente, bora, vamos se mover, vamos fazer alguma coisa para tirar ela desse poço. Ele vai lembrar, ela gosta de comida. Ela gosta de comer. Tem comida na geladeira, tem comida nas panelas. Ou então ela pode pedir alguma coisa. Ou então ela pode ir comprar alguma coisa. Ele vai começar a te fazer ficar com vontade de comer. Ele vai começar a te fazer, eu quero comer. Porque quando você senta e come, e você acaba de comer, você tem uma enxurrada de dopamina no seu cérebro, no seu corpo, que é aquela sensação de prazer. Aquela sensação maravilhosa. Só que eu vou te dizer que essa sensação só dura alguns minutos. Não dou mais que 10 minutos para você. E quando termina, volta a dor que você estava sentindo do seu relacionamento frustrado. Volta tudo. Você tá mais gorda, você tá empazinada, cheia, e ainda tá revoltada consigo mesma, porque não conseguiu, mais uma vez, vencer a comida e emagrecer ou manter o peso, porque você acabou se degladiando, se jogando na comida para ter um momento de paz e de alegria. Relacionamento totalmente errado com a comida. A comida não foi feita para te dar prazer. A comida foi feita para manter seu corpo vivo. A comida foi feita para te dar energia, para te colocar de pé, para você trabalhar e fazer tudo que você tem que fazer durante o dia. A comida foi feita para alimentar o seu corpo, não para se tornar um vício na sua vida. E eu vou contar agora para você uma das coisas que você pode fazer para mudar essa história na sua vida. Primeiro de tudo, mudar a sua mente. Esse é o primeiro. Não tem como ter um emagrecimento se você não mudou a sua mente.
Eu posso dizer, porque se você não conhece a minha história, eu te convido a entrar aqui no meu canal, a conhecer a minha história, a ver os meus vídeos e a entender como eu me tornei neuroterapeuta de emagrecimento, como eu emagreci e como eu mudei a minha mente. Eu posso dizer para você, com conhecimento de causa, que eu sei exatamente o que você está passando. Porque eu acabei de descrever a minha história. Eu acabei de descrever a minha vida. Eu tive ausência de pai, e em função da ausência do meu pai, e do meu pai ser um homem extremamente do mundo, ele queria ganhar o mundo, ele queria o mundo. Ele queria todas as mulheres, ele queria curtir tudo. Um homem, como dizem aí fora, ele é prostituto. Um homem que queria viver, queria curtir. E não se lembrou que tinha filhos, foi embora, deixou minha mãe e foi embora, viver a vida dele. Eu tive um arrombo muito grande. Eu já contei isso aqui, não vou contar de novo. Se quiser ouvir minha história, é um vídeo, se eu não me engano, é um vídeo anterior a esse. Vai lá, ouve a minha história. Vou voltar aqui de novo pra gente destrinchar mais ela. Mas em função de ter esse déficit de pai, eu só tive relacionamentos destrutivos. Mas hoje com uma nova mente, hoje reprogramando o meu cérebro, depois de ter reprogramado, eu não aceito menos do que o que eu mereço. Por quê? Porque eu sou maravilhosa. Porque eu sou uma pessoa extraordinária. Eu tinha tudo para ser igual ao meu pai, porque diziam que eu era a ovelha negra da família e que filha de peixe, peixinho é. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu não sou, e nem você é, o que o nosso passado, a nossa história fez conosco. Nós somos o que a gente quiser ser. Eu sou aquilo que eu quero ser hoje. Eu sou aquilo que eu faço da minha história. E eu escrevi uma nova história para mim, mudando a minha mente. Emagrecimento começa aqui. Porque se você não tratar isso aqui, emagrecer é fácil. Hoje em dia é muito fácil. Tem as canetinhas, tem remédio, sibutramina, anfepramona, Proporex, ou nomezinho difícil. Tem a Ticerpartida, que você sabe que é o Monjário. Tem operação, e você pode fazer, né, no estômago, operar, fazer uma bariátrica. Tem a bypass, tem a sleeve. Você pode usufruir de tudo isso. Eu não sou contra nenhuma dessas coisas. Mas, se você não tiver uma mente curada, uma mente tratada, eu te garanto que você vai voltar a engordar tudo de novo. Porque o seu cérebro vai te levar para esse lugar seguro. Ele vai o tempo inteiro te sabotar. Isso não é proposital. Isso foi a programação que ele recebeu durante toda a sua vida. Mas você não é Gabriela. Você não nasceu assim. Você não vai morrer assim. Porque existe a neuroplasticidade. É aonde eu entro para te ensinar a mudar o seu cérebro, a reprogramar a sua mente. Você vai precisar de quê? Consistência, persistência e resiliência, porque mudar a mente não é fácil, mas é muito possível. Assim como emagrecer também não é fácil, tem todo um processo, não é do dia para a noite, reprogramar a sua mente ainda é muito mais fácil do que emagrecer. Eu fiquei um mês reprogramando a minha mente. Depois que eu reprogramei minha mente, aí eu entrei no emagrecimento. E aí foi de vez, deslanchou. Hoje eu tenho uma nova mente. Eu tenho um novo estilo de vida. Eu tenho um novo jeito de ser. Eu mudei minha mente, eu mudei o meu jeito de ser. Eu me amo muito mais, eu me respeito muito mais. Você tá vivendo isso no seu relacionamento? É isso que você tá passando agora, nesse momento? O que eu contei aqui descreve um pouco da sua história, totalmente a sua história? Pois eu quero te dizer que você está num relacionamento primeiramente abusivo. Segundo, você está vivendo uma dependência emocional. Você está colocando todas as suas esperanças e sua vida em uma pessoa. Quando na realidade, você deveria estar fazendo tudo isso primeiro em você. Você atrai aquilo que você pensa. A Bíblia diz assim, em Romanos 12:2, o livro da sabedoria, que se você renovar a sua mente, se você renovar o seu entendimento, se você mudar a sua mente, você vai viver tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito e tudo aquilo que é agradável. E também diz lá no livro de Provérbios que aquilo que você pensa, você é. Então, se aquilo que você pensa, você é,
E a neurociência diz que a neuroplasticidade te dá poder de mudar a sua mente, de criar novos caminhos neurais, novos meios. Ele começa a recriar uma nova história, uma nova mulher, uma nova pessoa passa a existir a partir do momento em que você muda a sua mente. É como se você apagasse toda a programação que está no seu computador. Você vai apagar tudo. Você vai começar do zero. Você vai apagar todos os programas velhos que já estão lá, fotos antigas. Passado é passado. A gente precisa aprender que o lugar do passado é no passado. E parar de deixar o passado destruir o seu presente. E tentar destruir o seu futuro. E como é que você vai fazer isso? Reprogramar na sua mente. Primeiro tudo que você vai precisar. Caderno. Você vai precisar de afirmações. Você vai precisar se vigiar. Vigiar os seus pensamentos. Perceber quando é que você corre para a comida. Porque você só vai poder tratar aquilo que você conhece. Foi assim que eu comecei. Eu me vigiei. E eu percebi que quando tinha crise de ansiedade. Ou quando eu brigava com meu esposo, alguma coisa desse tipo, eu corria pra comida. E o que eu passei a fazer? Toda vez que acontecia isso, eu calçava o meu tênis, botava minha meiazinha e ia caminhar. Então, é o que eu quero te dizer. Você vai começar a trocar. Você vai começar a fazer trocas. Você vai começar a colocar outras coisas no lugar. Nos primeiros dias vai incomodar muito. Porque estar em consciência o tempo inteiro é cansativo. Mas mudar a mente é isso. É tomar consciência, é tomar a rédea do seu cérebro, é tomar a rédea da sua mente, dos seus pensamentos e dizer pro seu pensamento, opa, acabou. Agora eu não vou fazer mais isso. Agora quem manda nesse corpo sou eu. Agora eu vou te reprogramar. Eu vou te dar uma ordem, cérebro, e você vai obedecer. Você precisa repetir. O cérebro, ele só aprende, ele só guarda padrões com repetição. Então, se o padrão da mente dele é te lançar para a comida, e você já vem fazer isso há anos, você vai ter que reprogramá-lo. Toda vez que vier a vontade de comer, você vai ter que fazer outra coisa. Você vai ter que botar, não é brigar. Você não vai brigar com o seu corpo. Você não vai discutir consigo mesma. Não é isso. Você vai trocar. Você vai colocar outra coisa no lugar. Você vai mudar seus pensamentos. Todo dia você vai começar a fazer afirmações. E você vai dizer, você vai passar a ser quem você quer ser. Ah, Mislede, mas eu ainda não sou magra. Não tem problema. O seu cérebro não sabe a diferença de mentira ou verdade. Ele não sabe quando você está mentindo ou quando você está dizendo a verdade. Ele recebe como fato. Eu comecei a emagrecer, sabe quando? Quando eu comecei a proferir todo dia. Eu tenho 64 quilos. Eu sou magra. Eu sou linda. Eu falava isso na frente do espelho também. É um exercício maravilhoso. Eu sou linda. Eu sou maravilhosa. A minha medida é 38,40. Eu visto 38,40. A gente estava vestindo 54, 56. E eu estava falando isso pra mim. Eu olhava no espelho. Eu sou magra. Eu tenho 64 quilos. Eu sou maravilhosamente magra. E as minhas medidas, eu repetia todo dia. E sentindo aquilo. Me vendo daquela forma. Eu fui no Gemini. Quem sabe aqui, de inteligência artificial, sabe que no Gemini você faz foto sua, gorda, magra. Eu fui lá e comecei a fazer fotos minha, magra. Coloquei na tela do meu celular. Coloquei em tudo quanto é lugar. Botei na porta da geladeira. Botei em tudo quanto é lugar. Na porta do guarda-roupa. Pra eu me ver daquele jeito. Até que o meu cérebro entendesse que aquela ali era eu. Quando ele entendeu, ele começou a trabalhar para que eu emagrecesse. Eu emagreci muito rápido. Foram mais de 20 quilos que eu tirei em um ano através da neuroplasticidade, mudando a minha mente, trabalhando o meu pensamento, trocando, fazendo trocas. Eu não briguei comigo. Eu me amei. Eu me abracei, entendeu? Eu me reconheci e falei assim, gente, o que eu estou fazendo comigo? Isso não é amor. Quando eu me descobri ou me redescobri, eu comecei a entender que eu precisava ser o meu maior projeto. Que eu precisava ser o meu maior amor. E que não tem como eu amar ninguém sem me amar. Não é assim que a Bíblia diz? Que para você amar o próximo primeiro, você precisa se amar. É sobre isso. Cuide-se. Tira um tempo para você. Eu vou fazer um vídeo, porque nossas horas já foram. Que eu vou ensinar pra você como reprogramar a sua mente, como mudar a sua mente, como mudar a sua história. E outra coisa, eu quero dizer pra você que depois que você muda a sua mente, relacionamentos tóxicos saem pra sempre.
você muda sua mente. E o padrão aumenta. E o que é que acontece? Você não vai aceitar menos do que isso. E quando você muda aqui, o seu cérebro vai atrair para você pessoas elevadas, maiores. Por quê? Porque o seu padrão mudou. Você vai se desvencilhar do passado. Você vai liberar a história do seu passado, vai perdoar quem tiver que perdoar, porque não é sobre eles, é sobre você. Ser livre. Ser livre. Ter paz. Entender que sozinha ou com alguém, você vai permanecer sendo a mesma. Que as pessoas não têm mais poder de te abalar nas suas emoções, a não ser que você deixe. Mas uma pessoa que aprende neurociência e usa isso para a vida, porque isso não se torna só para emagrecimento, isso se torna para a vida, ela muda a sua história. Ninguém mais te engana. Ninguém mais. Pessoas vão sair da sua vida, seu critério vai aumentar. Pessoas não vão te reconhecer, pessoas não vão querer mais conviver com você. E tudo bem. Eu não tô nem aí. Meu padrão aumentou, pessoas saíram da minha vida. Relacionamentos, amizades foram findadas. Por quê? Porque o meu padrão mudou. Então, se as pessoas não conseguem estar no meu padrão, eu não vou descer para ficar no padrão de ninguém. Eu vou permanecer subindo. E quem quiser continuar comigo, tendo a minha presença, ou sobe de padrão, ou me vê de longe e dá tchau. Porque eu não vou descer meu padrão para deixar ninguém pisar em mim. Estou vivendo coisas grandes, coisas novas, e é o mesmo que eu desejo para você. No próximo vídeo, eu vou ensinar para vocês como e quais são os exercícios, como fazer as afirmações, as estratégias para você começar a mudar a estrutura cerebral, os seus pensamentos, findar a tua história, dar um ok no seu passado, jogar ele para lá, virar para ele e falar assim, olha, eu não sou o que você fez comigo, eu sou o que eu quero ser, o que eu quero ser agora é essa mulher. E seguir por esse caminho. Você vai alcançar coisas inalcançáveis, você vai se tornar alguém inabalável, como diz a Bíblia. Você vai se tornar alguém inabalável. Nada, nem ninguém vai conseguir te derrubar. Porque você sabe quem é, você sabe o que quer e como conseguir. Porque aqui eu te ensino, através da neurociência, a mudar a sua mente. Vem comigo, porque o próximo vídeo vai ser uau. Beijo no seu coração.